Shalom, em tempos de angústia vamos falar de esperança. O nosso estudo hoje é sobre o sincretismo religioso e o texto base vai estar lá em Sofonias, no capítulo 1. É o livro de Sofonias, Sefaniá é o nome hebraico. Nós vamos ter como base o capítulo 1, versículo 4 ao 7, mas não vamos ler agora, vamos ler mais adiante. Nós vamos começar com a leitura do livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 7, para um entendimento de qual era a vontade de Yahweh para o seu povo, ok? Então vamos começar lendo. Estou usando aqui a versão da Bíblia de Jerusalém. Israel é um povo separado, versículo 1. Quando Yahweh, teu poderoso, te houver introduzido na terra em que estás entrando para possuí-la e expulsado nações mais numerosas do que tu, os heteus, os gergeseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e poderosas do que tu. Quando Yahweh, teu poderoso, entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Anátema é maldição. Não farás aliança com elas, veja bem, não fará aliança com elas e não as tratarás com piedade. Por que o Todo-Poderoso está falando isso? Porque ele é mau? Não. Porque ele é soberano. Porque ele tem... Em tudo ele tem um porquê. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, nós não podemos de forma alguma questionar a vontade de Yahweh, porque ele é o justo juiz. Ele é Shofet Tzadik, justo juiz. Nele não há injustiça alguma. Quando nós temos isso em mente, nós não pronunciamos com nossa boca nenhum tipo de, vamos dizer assim, heresias, né? Porque Yahweh nunca faz as coisas sem um propósito. Sempre tem propósitos. E ele é bom, ele é sempre bom. Continuando, não contrairás matrimônio com elas, não searás tua filha a um de seus filhos, e nem tomarás uma de suas filhas para o teu filho. Isso aqui diz respeito à mistura de semente. Semente, que é a palavra em hebraico é zerá, que quer dizer semente, descendência, posteridade, sêmen, tá? Então não podia misturar DNA. Por quê? Porque existem 2 linhagens na face da terra, 2 linhagens. Se nós voltarmos lá em Gênesis capítulo 3, está escrito lá. Vá lá e leia e você vai ver que existem 2 linhagens. Então, não podia misturar o DNA dessas linhagens. Versículo 4: Pois deste modo teu filho se afastaria de mim para servir a outros deuses, e a cólera de Yahweh se inflamaria contra vós, exterminando-te rapidamente. Aqui tem algumas leituras complementares, mas nós não vamos ler. Versículo 5: Eis como deveis tratá-los. Ele está dizendo como devem tratá-lo. Demolir os seus altares. Pois tu és um povo consagrado a Yahweh, teu poderoso. Foi a ti que Yahweh, teu poderoso, escolheu para que pertenças a ele como seu próprio povo, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. Então, o povo de Israel não foi de forma aleatória que foi escolhido. Ele foi escolhido porque o DNA desse povo, do povo de Israel, ainda era um DNA que não havia sido corrompido. Era um DNA puro ainda, ok? Vamos passar para o capítulo 13 de Deuteronômio. 13, vamos ler todo o capítulo 13. Contra as seduções da idolatria. Cuidareis de pôr em prática tudo o que eu vos ordeno, nada acrescentarás e nada tirarás. Quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou um prodígio,
Se este sinal ou prodígio que ele anunciou se realiza e ele te diz, vamos seguir outros deuses que não conheceste e servi-los, não ouças as palavras desse profeta ou desse intérprete de sonhos, porque Yahweh, o vosso poderoso, que vos experimenta, para saber se de fato amais a Yahweh, o vosso poderoso, com todo o vosso coração e com todo o vosso ser. Assim, Yahweh, ele permitiu o povo de Israel ser experimentado, colocou à prova o povo de Israel, porque ele tinha já as ordenanças que nós lemos lá no capítulo 7, eles sabiam que eles não podiam ter outros deuses, não podiam se misturar com os povos, eles tinham que destruir os altares deles e não se aliançar com eles, tá? Então aqui ele colocou Israel à prova. Seguireis a Yahweh, o vosso poderoso, e a ele temereis, observareis seus mandamentos e obedecereis a sua voz. A ele servireis e a ele vos apegareis. Quanto ao profeta ou intérprete de sonhos, deverá ser morto, pois pregou a rebeldia contra Yahweh, vosso poderoso, que vos fez sair da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão para te afastar do caminho em que Yahweh teu poderoso te ordenou caminhar. Deste modo extirparás o mal do teu meio. Então esse falso profeta, né, que mandou servir a outros deuses, a ordem era para matá-lo, porque ele quis desviar o povo de Israel do Todo-Poderoso. Se teu irmão, filho do teu pai ou da tua mãe, teu filho, tua filha, ou a mulher que repousa em teu seio, ou o amigo que é como tu mesmo, quiser te seduzir secretamente, dizendo, vamos servir a outros deuses, deuses que nem tu nem teus pais conheceram, deuses de povos vizinhos, próximos ou distantes de ti, de uma extremidade da terra a outra, não lhe darás consentimento, não o ouvirás, e que teu olho não tenha piedade dele, não uses de misericórdia e não escondas o seu erro. Pelo contrário, deverás matá-lo, tua mão será a primeira a matá-lo e a seguir a mão de todo o povo. Apedreja-o até que morra, pois tentou afastar-te de Yahweh teu poderoso, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. E todo Israel ouvirá, ficará com medo e nunca mais se fará uma ação má como esta em teu meio. Caso ouças dizer que numa das cidades que Yahweh teu poderoso te dará para ir morar, homens vagabundos procedentes do teu meio seduziram os habitantes da sua cidade, dizendo, vamos servir a outros deuses que não conhecestes, deverás investigar, fazendo uma pesquisa, interrogando cuidadosamente, caso seja verdade, se o fato for constatado, se esta abominação foi praticada em teu meio, deverá então passar a fio de espada os habitantes daquela cidade. Tu a sacrificarás como anátema, maldição, juntamente com tudo que nela existe. Reunirás todos os seus despojos no meio da praça pública, queimarás completamente a cidade, todos os seus despojos para Yahweh teu poderoso. Ela ficará em ruínas para sempre e nunca mais será reconstruída. Nada do que for sacrificado como anátema ficará em tua mão, para que Yahweh abandone o furor da sua cólera e te conceda o perdão, tenha piedade de ti e te multiplique, conforme jurou dos teus pais. No caso de teres obedecido à voz de Yahweh teu poderoso, observando todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e praticando o que é reto aos olhos de Yahweh teu poderoso. No livro de Êxodo, capítulo 19, a partir do verso 3, diz assim, o título é Promessa da Aliança. Então Moisés subiu ao Todo-Poderoso e da montanha Yahweh o chamou e lhe disse, assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel, vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa.
Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Por que nós somos um reino de sacerdotes? Cada tabernáculo, nós somos um tabernáculo, nós somos um templo da habitação da Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo. Nós somos. Então, se nós somos um tabernáculo, como o próprio Mashiach diz, né, que ele tabernaculou entre nós, tá? Então, nós somos, cada um somos sacerdotes para administrar esse tabernáculo. Cada um de nós, porque o tabernáculo tinha que ter os sacerdotes. Nós temos o sumo, o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote é Yahushua, mas nós somos os sacerdotes desse templo. Ambulante, um tabernáculo que não é fixo, porque ele não criou o tabernáculo ali, foi uma sombra de nós, desse templo da habitação da Ruach. O tabernáculo era algo móvel, ele ficava fixo por um tempo ali, mas quando a nuvem se movia, eles tinham que desmontar o tabernáculo para montar em outro lugar. Assim somos nós, sacerdotes que administram esse templo, ok? Vamos passar para Êxodo 20, verso 3 ao 6 também. Vamos lá. Aqui fala as 10 palavras, tá? Vamos começar aqui desde o 1, o decálogo que eles chamam, né? As 10 palavras ou os 10 mandamentos. Yahweh pronunciou todas estas palavras, dizendo, quem pronunciou? Yahweh, tá? Eu sou Yahweh, teu poderoso, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Quem fez sair da terra do Egito não foi Moisés. Moisés apenas foi como um líder ali, à frente daquele povo, mas quem tirou com mão forte e braço estendido foi o Todo-Poderoso, tá? Então, eu sou Yahweh, teu poderoso, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Qual é a ordem aqui? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, não os servirás, porque eu, Yahweh, teu poderoso, sou um poderoso ciumento, ou um poderoso zeloso, que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor, até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a ordem aqui é não ter outros deuses. Os outros povos eram politeístas, eles tinham outros deuses, ok? Então, era a ordem para não ter outros deuses, não fazer imagem esculpida, não se curvar diante de imagens, tá? Não adorar a criação de Yahweh. Qual é essa criação? O sol, a lua, as estrelas. Todo tipo de criação não era para fazer adoração a essas coisas, ok? Vamos passar para Êxodo 34, do 10 ao 17. A aliança. Então ele disse, eis que faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas, como não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma. Todo este povo, no meio do qual estás, verá a obra de Yahweh, porque coisa temível é o que eu vou fazer contigo. Fica atento para observar o que hoje te ordeno. Expulsarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam uma cilada. Veja bem, para que não te sejam uma cilada.
Ao contrário, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e os seus postes sagrados. Não adorarás outro Deus. Pois Iahua tem por nome zeloso, é um poderoso zeloso. Não farás aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo com os deuses deles e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os teus deuses, que eram as prostitutas cultuais que chamavam, né? Façam com que também os teus filhos se prostituíam com seus deuses. Então não era somente mulheres, mas existiam os prostitutos cultuais também, né? Muito homossexualismo. Não farás para ti deuses de metal fundido, tá? Então essas eram as ordens a serem seguidas. Eu quero agora ler o livro de Sofonias, que é o nosso texto-chave. Nós vamos lá para Sofonias, no capítulo 1, a partir do verso 4. Contra o culto dos deuses estrangeiros, estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Aniquilarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos sacerdotes dos ídolos, os que se prostram nos telhados diante do exército dos céus. Ó, não se prostrará diante, né, da criação de Iahua. Os que se prostram diante de Iahua, mas juram por Melcom ou Milcom, né? Milcom ali era o deus dos amonitas, se eu não estou enganada. Os que se afastam de Iahua, que não procura Iahua e nem o consultam. Duas classes de pessoas aqui. Os que se afastam, os desviados, e aqueles que não procuram a Iahua, nem sequer procuram, nunca procuraram, nem o consultam. Silêncio diante de Iahua, pois o dia de Iahua está próximo. Sim, Iahua preparou um sacrifício, ele santificou os seus convidados. Nós vamos agora para o livro de 1 Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, do 4 ao 10. Diz assim: Chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada, é verdade, pelos homens, mas diante de Iahua eleita e preciosa. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, constituí-vos em um edifício espiritual, dedicai-vos a um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Iahua por Yahushua Hamashia. Então nós temos, como sacerdotes que somos, nós temos que exercer um sacerdócio santo. O que é um sacerdócio santo? Em obediência aos mandamentos de Iahua, obedecendo a ele em tudo, sacrifícios espirituais aceitáveis a Iahua por intermédio de Yahushua o Mashiach. Com efeito, nas escrituras se lê: Eis que ponho em Sion uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será confundido. Isto é, para vós que credes, ela será um tesouro precioso. Então essa pedra que eu já fiz o vídeo lá, Pedras Vivas, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. Essa pedra que é a principal, tá? Yahushua, para aquele que crê, para aquele que obedece, é um tesouro precioso. Mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular. Uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não creem na palavra para o que também foram destinados. Mas vós sois uma raça eleita,
um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós que outrora não erais povo, mas agora sois o povo de Yahweh, que não tinhas alcançar misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, ali o povo de Israel foi um povo eleito por causa de um DNA intacto, um DNA que não havia sido corrompido ainda. Foi dadas as ordenanças para que tivesse a Yahweh como único poderoso, não se curvasse, não tivesse outros deuses, não fizesse mais esculpida, não adorasse a criação de Yahweh, mas adorassem ao Criador acima de todas as coisas, tá? Mas o povo fez tudo o contrário. Ele adulterou. O adultério espiritual é quando você tem outro marido. Baal quer dizer marido, né? No hebraico é marido. Então, a palavra fala em Baalim, o in sempre é um prefixo plural no hebraico. Então, seria maridos, sendo que o Todo-Poderoso Yahweh é o único marido que nós devemos ter. O único, tá? Mas o povo fez o contrário, se desviou, tá? Acabou servindo aos deuses desses povos pagãos, se misturaram, casaram mesmo, misturaram as sementes e misturaram os DNAs, acabou fazendo isso. E aqui, na época já depois do Mashiach, né, que Pedro está falando aqui, essa graça, né, esse favor imerecido da salvação foi alcançado também para os gentios, tá? Que era esse povo que os judeus até hoje consideram como um povo não digno, né? Eles ainda se consideram o único povo escolhido. Bom, vamos agora para o livro de 2 Pedro. 2 Pedro. No capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2. Os falsos doutores ou os falsos mestres, tá? Vamos lá. Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, tá? Falsos sacerdotes, os quais trarão heresias perniciosas, negando a Yahweh que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão as suas doutrinas dissolutas e por causa deles o caminho da verdade cairá em descrédito. Por avareza procurarão com discursos fingidos fazer de vós objeto de negócios, mas seu julgamento há muito está em ação e a sua destruição não tarda, tá? A palavra fala em, acho que é Matitiarro 24, se eu não estou enganada, que nos últimos tempos surgiriam falsos cristos, falsos profetas, falsos sacerdotes, podemos colocar aqui também, tá? Que tentarão desviar a muitos do caminho, tá? Introduzindo heresias, né, na sã doutrina, vamos dizer assim. E então, hoje o que a gente vê nos templos religiosos? Templos feitos por mãos humanas, onde a palavra diz que Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas. O que acontece? Pessoas que não foram eleitas por Yahweh para estarem ali nesse sacerdócio, não foram eleitas por mãos humanas mesmo, tá? E são pessoas que estão trazendo vários tipos de, introduzindo heresias, introduzindo palavras que lá em Devarim disse que dela não acrescentarás e dela não tirarás nada. Então ali para conquistar pessoas para essa empresa religiosa, vamos dizer assim, estão sendo permissivos em tudo, deixando adentrar ali
hoje não seria no meio evangélico deuses feitos, né, de gesso, de madeira, de pedra, não, mas são doutrinas de Balaão, tá? Verdadeiramente. Balaão levou o povo de Israel a se desviar, né? A adorar ali aqueles ídolos deles e a questão sexual muito forte, né? Dos cultos sexuais que eram feitos ali pelos cananeus. E isso está acontecendo dentro das igrejas hoje, né? O adultério, a fornicação, o homossexualismo, práticas abomináveis diante do Todo-Poderoso, ok? Vamos continuar em 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, no capítulo 3, a partir também do verso 3. Antes de mais nada, deveis saber que nos últimos dias, veja bem, nos últimos dias, nossos dias de hoje, virão escarnecedores com seus escárnios e levando uma vida desenfreada de acordo com as suas próprias concupiscências. O seu tema será: em que ficou a promessa da sua vinda? De fato, desde que os pais morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles fingem não perceber que existiram outrora céus e terra, esta tirada da água e estabelecida no meio da água pela palavra de água, e que por essas mesmas causas o mundo de então pereceu, submergido pela água. Ora, os céus e a terra de agora estão reservados pela mesma palavra ao fogo, aguardando o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. Dos homens ímpios. Quem são esses homens ímpios? Esses sacerdotes que estão introduzindo sincretismo religioso, né? Introduzindo outros cultos para dentro daquele que tinha que ser um culto puro, imaculado, o único culto a Yahweh, ao Todo-Poderoso, e a obediência à sua Torá, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus decretos, ok? Nós vamos falar agora sobre 2 reis, tá? Que tiveram atitudes completamente diferentes, né? Isso está lá em 2 Reis, no capítulo 21. Nós vamos falar do reinado de Manassés em Judá, que teve o seu reinado de 687 a 642. Eu fiz um pequeno resumo para não ficar muito grande a leitura, o vídeo, a leitura, né? Eu fiz um pequeno resumo. O Manassés, ele começou a reinar com 12 anos. Ele reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos de Yahweh, tá? Manassés, ele foi o filho de Ezequias, ok? Só para vocês terem uma ideia. Imitou as abominações das nações que havia expulsado de diante dos israelitas. Então ele acabou imitando as abominações daquelas 7 nações, né, que mandou expulsar de diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias tinha destruído. Ergueu altares a Baal, fabricou um poste sagrado, né, uma Asherá, como havia feito Acabe, rei de Israel. Prostrou-se diante de todo o exército do céu e lhe prestou culto. O que a gente viu lá nas 10 palavras lá? Não adorarás, né? Não se prostrarás, não farás imagem esculpida, não se prostrará diante de nada do que há acima no céu, nada do que há acima no céu. Ele fez o quê? Ele prostrou-se diante de todo o exército do céu e lhe prestou culto. Construiu altares no templo de Yahweh, altares pagãos, né, idólatras. Edificou altares para todo o exército do céu nos 2 pátios do templo de Yahweh. Fez passar seu filho pelo fogo. Olha que absurdo. Isso eles faziam, os cananeus, né? Eles davam os seus filhos em sacrifício ali a Baal, né?
praticou encantamento e adivinhação, estabeleceu necromantes e adivinhos e multiplicou as ações que Yahweh considera más, provocando assim a sua ira. Colocou o ídolo de Asherá, agora não um pó sagrado, mas a imagem dessa Asherá, que mandara esculpir, ele colocou dentro do templo. Manassés também derramou muito sangue inocente. Seu filho Amon reinou 2 anos em Judá e também fez o mal como seu pai. O outro rei, aqui que nós vamos ler, ele vai fazer o bem, né? Ele vai ser um rei bom. Então é o rei Josias, né? Também conhecido o seu nome como Yoshiarro. Ele reinou em 640 a 609. Ele tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era agradável aos olhos de Yahweh. Imitou a conduta de Davi. Foi achada a Torá no templo e o rei rasgou as suas vestes. Então, lá o sumo sacerdote achou a Torá, veja bem como estava colocada em último plano, tanto é que ela foi achada, ela devia estar em um fundo de gaveta, vamos dizer assim. Muito triste isso, né? E o rei rasgou as suas vestes ali. Rasgar as vestes sempre era em sinal de luto, né? Como um luto por a Torá estar sendo negligenciada. Leu a Torá diante de todo o povo, sacerdotes e provérbios do maior ao menor. Renovaram a aliança diante de Yahweh. Então ele leu e todo o povo ali renovou a aliança diante de Yahweh. Ordenou a retirada de todos os ídolos do templo, queimou-os fora de Jerusalém, destituiu os falsos sacerdotes, os quemarins, tá? Esses falsos sacerdotes que está escrito ali no livro de Sofonias, né, sobre esses falsos sacerdotes. Transportou do templo de Jerusalém para fora de Jerusalém, no vale de Cedron, o poste sagrado dessa Asherá, né, e queimou. Demoliu as casas dos prostitutos cultuais que estavam no templo de Yahweh. Olha que tristeza isso, gente. Existia um lugar ali de prostituição dentro do templo. Profanou todos os lugares altos, profanou Tofet, lugar onde se sacrificavam crianças a Moloque. Né? Profanou os lugares altos situados diante de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, e que Salomão, veja bem, o rei Salomão, né? Que infelizmente a pessoa mais sábia, que recebeu sabedoria e a mais sábio, que não vai existir outro mais sábio que ele, infelizmente escolocou tudo fora e se desviou, né? Então Salomão, o rei de Israel, tinha construído para Astarte esses lugares, né, que ele construiu, a abominação dos sidônios, e para Camós, a abominação dos moabitas, e para Milcom, a abominação dos amonitas. Quebrou as estelas, não é estrelas, gente, é estelas, tá? Seriam como como que chama? É tipo uns postes também, né? Cortou os postes sagrados, encheu de ossos humanos o seu local, então profanou ali totalmente, né? Demoliu também o altar que estava em Bait-El, o lugar alto edificado por Jeroboão, né? Yarovã, filho de Nevat, que havia arrastado Israel ao pecado. Demoliu também esse altar e esse lugar alto, queimou o lugar alto e o reduziu a pó, queimou o pó sagrado. Então, ele não somente fez isso em Judá, mas fez isso também ali no Reino do Norte, né? Fez desaparecer também os templos dos lugares altos aqui, ó, em Samaria, né? Os reis de Israel haviam construídos. Eliminou também os necromantes, os adivinhos, os deuses domésticos, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Agora eu quero pegar um comentário que eu achei muito interessante aqui. Deixa eu achar aqui. Neste blog aqui, depois eu coloco o link. Achei bem interessante o comentário dele com relação
ao sincretismo do povo, tá? Fala assim, o sincretismo do povo é notório em Sofonias 1:5, né? Que a gente leu lá, e os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando a Iahua e juram por Malcã. Então a mistura ali, ao mesmo tempo que eles cultuavam a Iahua, eles cultuavam a outros deuses. Então esse era o sincretismo. A frase os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu refere-se ao culto às deidades astrais assírias que entraram em Judá durante o péssimo reinado de Manassés, conforme a gente leu aqui em 2 Reis 21:3. As passagens de Deuteronômio 4:19, 17:3 proíbem vigorosamente tal prática. Nesta falsa adoração, as pessoas ofereciam incenso e libações nos telhados planos, os quais em uma casa oriental são lugares habituais de atividade e naturais para adorar os corpos celestes. O exército do céu abrange todos os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas. Alguns eram objetos especiais de adoração. Na visão que Ezequiel teve na Babilônia, ele viu esse tipo de adoração ser praticado no templo pelos sacerdotes. Nós podemos até ver lá em Ezequiel 8, do 15 ao 18. Ezequiel 8. Ezequiel 8. Do 15 ao 18, e disse-lhe, viste, filho do homem, mas verás abominações ainda mais graves do que estas. Dali conduziu-me para o átrio interior do templo de Iahua, e eis junto à entrada do santuário de Iahua, entre o vestíbulo e o altar, cerca de 25 homens, com as costas voltadas para o santuário de Iahua, e os seus rostos voltados para o oriente, estavam prostrados para o oriente diante do sol. Aqueles estavam adorando ao sol, tá? Então me disse, por acaso reparaste, filho do homem, por acaso é pouco para a casa de Judá cometer as abominações que ocorrem aqui, mas eles ainda enchem a terra de violência, provocando a minha ira, ei-los a chegar o ramo ao nariz. Isso aqui era uma prática também cultual, idólatra, né, pagã, de levar um ramo ao nariz, tá? Deixa eu ver até aqui o que eles têm de comentário. Não tem comentário. Então, realmente aqui, né, Ezequiel falando sobre isso. Os que se inclinam jurando a Iahua, prestam lealdade a Iahua, mas também juram por Milcã, o deus nacional dos amonitas. Trata-se de lealdade dividida. Isso é realmente a definição, gente, de sincretismo religioso. É uma lealdade dividida, tá? A qual todos os profetas de Iahua censuram. Isso esclarece a realidade do ritual sincrético no meio do povo de Judá. Embora com a boca eles prestassem cultos a Iahua, eles honravam a Moloque como Deus. Jurar por uma deidade significa confessá-la publicamente, ou seja, comprometer-se abertamente a seu serviço. E Yahushua condenou, em termos bem claros, esta lealdade e serviço divididos. Está lá em Matitiahu 6:24. Não podeis servir a Iahua e a Mamon. Então, é proibido, terminantemente proibido o sincretismo religioso. Milcã, né, ou Malcã. A pronúncia correta é Milcom, de acordo com a Septuaginta e outras traduções. Certos estudiosos acham que se refere a Moloque, né? Eles não têm certeza se é a mesma divindade. O deus fenício, cuja adoração desumana prevalecia nos dias de Sofonias, tá? Então, Sofonias, vamos voltar lá para Sofonias, o nosso texto base. Sofonias. Não, Sofonias 1, né? Deixa eu ver se é o 1 ou se é o 3. Não, é o 3. Sofonias 3:1. Gente, me perdi aqui só um pouquinho.
Sofonias é 1. Sofonias capítulo 1, a partir do verso 4. Isso. Vamos ler novamente. Então aqui diz: contra o culto dos deuses estrangeiros, estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Aniquilarei deste lugar o resto de Baal, nome dos sacerdotes dos ídolos. Os que se prostram nos telhados diante do exército de Yahweh, os que se prostram diante de Yahweh, mas juram por Melcom ou Milcom. Os que se afastam de Yahweh, que não procura Yahweh nem o consultam. Silêncio diante de Yahweh, pois o dia de Yahweh está próximo. Sim, Yahweh preparou um sacrifício, ele santificou os seus convidados. Então, qual é a palavra final que eu tenho como conclusão para esse estudo? Obedeçam ao Todo-Poderoso, tá? Porque todas as suas ordenanças são para o nosso bem, não é para o nosso mal. É para a nossa salvação e não para a nossa perdição, tá? E Yahweh, ele é o Todo-Poderoso, ninguém pode sondar os seus pensamentos. Seus pensamentos são mais altos de tudo, de todo o universo. A sua mente é insondável. Então ele sabe o que é o bem para nós. A palavra diz que seus pensamentos são de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, tá? Então, obedeçam, vamos obedecer ao Todo-Poderoso, sabendo que Ele é um Shofet Tzadik, Ele é um justo juiz, nele não há injustiça alguma. E Ele é amor, o amor é aquilo que diz respeito também à obediência. Então, quando diz, lá em 1 Coríntios 13, que o amor está acima de todas as coisas, é a obediência. Não adianta nós termos dons e não obedecer. Esse povo aqui, ele estava dividindo a glória de Yahweh, estava dividindo com outros deuses feitos por mãos humanas. Na verdade, são, como se diz assim, avatares de demônios. Tá? Esses deuses são verdadeiramente a habitação de demônios. Algo pode ter de bom em uma deidade dessas que pede para ser sacrificado uma criança. Gente, isso são demônios. Entendam isso. Vamos andar em obediência, tá? O Salmo 119, só para a gente fechar com chave de ouro esse estudo. Salmo 119. Ele diz assim: felizes os íntegros em seu caminho, os que andam conforme a Torá de Yahweh. Felizes os que guardam seus testemunhos, procurando de todo o coração, e que, sem praticar a iniquidade, andam em seus caminhos. Tu promulgaste os teus preceitos para serem observados à risca. Que meus caminhos sejam firmes para eu observar os teus estatutos. Então eu não terei vergonha ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te celebrarei com um coração reto, aprendendo tuas justas normas. Vou observar teus estatutos, não me abandones completamente. Amém? Que Yahweh abençoe a todos vocês, meditem nesta palavra. Caiam fora de templos religiosos onde o sincretismo adentrou, onde adentrou o culto a outros deuses, onde adentrou o paganismo, onde adentrou a imoralidade sexual. Caiam fora, enquanto ainda há tempo. Yahweh ama a nós todos e Ele deseja a nossa salvação. Acima de tudo, Ele nos ama, mas Ele também é um poderoso de ira. Ele se ira com a transgressão aos seus mandamentos. Amém? Shalom.